Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, eu tô bem aqui no cantinho, não vou ficar aparecendo porque às vezes a internet, quando tem imagem de vídeo, fica um pouco ruim. Então eu vou deixar só o meu áudio aqui, tá? Para vocês. Eu vou só explanar um pouco do nosso conteúdo que foi passado na semana passada, tá certo? Eu gostaria muito de estar com vocês ao vivo, né? Mas eu tive que resolver algumas coisas e na próxima semana a gente se vê, tá? Então vamos lá. Nossa mensagem de hoje, né, é justamente falando sobre a questão da mudança, né? Nós estamos falando, né, estamos vivenciando isso. E diz o seguinte: nada é mais permanente, exceto a mudança. Tá? Então, nós temos aqui primeiro uma breve revisãozinha. Nós vimos lá nas primeiras aulas, que toda a matéria, né? A matéria é o alvo, o objeto de estudo da química. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, ela é formada por moléculas, né? Que essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, né? E o átomo vai ser o nosso objeto de estudo hoje, tá certo? Primeiro, como surge a ideia de átomo, né? Esse nome átomo realmente ele era só uma ideia e surgiu lá na Grécia, né? Os primeiros assim que falaram, que foram registrados ideias sobre essa ideia, esse nome átomo, foram dois estudiosos, dois filósofos, né, que não deixam de ser estudiosos, porque eles ficavam muito pensando, né, e observando a natureza. Então, nós temos aqui o nome dele, né, Demócrito de Mileto e Leucipo de Abdera. Então, eles dois conceituaram a questão do nome átomo. Eles observaram essa pedra, começaram a dividir até colocar essa chargezinha, né? E dividiram, e dividiram, e dividiram, e chegou um momento em que eles não conseguiram mais essa divisão, né? Então surgiu aí a ideia de átomo. Então, átomo seria, na sua epistemologia da palavra, a parte da matéria que não pode mais ser dividida. Anos, séculos se passaram até que esse conceito de átomo mudasse, né? Então, desde quando foi estipulado por esses dois até os dias atuais, o átomo tem passado por muitas transformações, inclusive ainda passa por essas transformações, né? Então, o primeiro conceito era justamente a de que essa matéria ela não pode ser dividida infinitamente e que essa matéria ela tem um limite com todas as características. Além disso, esse limite seriam essas partículas chamadas bem pequenas, que chegariam ou teriam o nome de átomo e por isso chamados de indivisíveis. Não, e tomo, divisível. Então, não divisível, indivisível. E esse modelo, ele durou, né? O modelo de Demócrito Leucipo permaneceu aí nas sombras por mais de 20 séculos, até que John Dalton, cientista inglês que não enxergava muito bem as coisas, inclusive tem uma doença, né, que é justamente relacionada à cor, né, que foi estipulada e foi descoberta por John Dalton, que é o daltonismo. Vocês posteriormente vão ver isso em biologia. E foi dado justamente daltonismo porque ele era daltônico e tinha algumas cores que ele não conseguia visualizar. Então, essa doença ele descobriu e ficou em homenagem ao nome dele, daltonismo. As ideias de Demócrito, né, elas ficaram até 1808, que foi quando, por meio da experimentação, as novas ideias da química, né, depois passando aí por vários e vários séculos de modificação, mais aproximadamente 2.200 anos, muito tempo, né? Aí veio a ideia dessa bola de bilhar.
Como assim? O que é que tem a ver, professora, essa bola de bilhar? Bem, o modelo de Dalton ficou conhecido, né, como modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque ele associava o átomo como uma esfera, ou seja, ele dava forma ao átomo maciça, né? Ou seja, tinha uma massa definida, mas era ainda indivisível e indestrutível. Então, primeiro ele começou a dar forma, né, para esse átomo. Ele começou a dizer que ele era arredondado. E ele tinha uma massa e ele era indestrutível, tá? Os átomos de elementos diferentes também possuíam massas diferentes. Então, se eu tinha uma massa do átomo de hidrogênio, era diferente da massa do oxigênio, e assim sucessivamente. Os diferentes átomos, eles se combinavam para formar substâncias. A gente sabe que é justamente a formação das moléculas, e a gente forma substâncias a partir dessa junção de átomos. 4. Os átomos não são criados e nem destruídos. Eles podem apenas ser trocar os seus parceiros, né, para produzir novas substâncias, né? Como a gente vê nas reações químicas. E volta à primeira frasezinha que eu falei, essa frase, né? Filosoficamente, né? Falando, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, essa frase foi dita por outro cientista, Antoine Lavoisier, né, o francês, que estipulou, né, a teoria, né, a primeira teoria da combustão, tá? Então, isso aqui fica para os próximos capítulos. E a gente falou dele quando falou das leis ponderais, né? Ele é um dos, tá? A lei da conservação das massas. Mas tinham problemas esses modelos de Dalton. Um deles era a eletricidade, ou seja, a natureza elétrica, e também a radioatividade. Então ficou alguns porquês. E aí veio o confeiteiro da química, J.J. Thomson para os íntimos, ou Thomson, também conhecido como o pai dos elétrons. Então vem aqui o modelo do pudim de passas, por isso confeiteiro, né? Só fazendo a associação. Então, Thomson, ele propôs que o átomo ele seria uma espécie de bolha gelatinosa, maciça, mas na qual, na sua totalidade, haveria cargas positivas distribuídas homogeneamente nessa superfície. E encostadas nelas, ou seja, grudadas, seriam as cargas negativas, chamadas de elétrons. Ele fez esse experimento, essas descobertas, utilizando uma ampola de Crookes, em que se passavam os raios catódicos, e essa emissão, né, pode ser verificada por essa ampola de Crookes, e ele conseguiu perceber que existiam essas cargas dentro dos átomos, né? E a carga total de um átomo, ela seria igual a zero. Só que o modelo de Thomson também tinha problemas. E aí veio outro cientista. Em 1908, Ernest Rutherford veio com o seu modelo planetário. Aí eu chamei, né, carinhosamente de o astronauta químico, por conta da alusão ao sistema solar do seu modelo. Ernest Rutherford, ele foi professor de uma importante universidade do mundo. E ele sabia escolher os seus alunos, né? Os alunos deles, nada mais nada menos que 9 dos 10 alunos dele, porque na universidade os professores escolhem os seus alunos, ele sabia escolher bem os alunos. E esses alunos dele, 9 dos 10 de uma turma, eles conseguiram o prêmio Nobel. Então, não é pouca coisa, né? Daí, um desses experimentos foi justamente o bombardeio de um átomo de polônio, tá? Né? Envolto a uma placa de chumbo, e aí eles passavam esse átomo, né? Como vocês podem ver, por esse feixe.
E aí ele percebia que algumas dessa emissão batia, né, em partes diferentes da lâmina. E aí ele conseguiu compreender as partículas alfa, né, conseguiu comprovar essa validação realmente do que o Thomson havia falado anteriormente dos elétrons, né? Então ele conseguiu aí a comprovação, só que ele deu uma melhorada. Ele disse o quê? Como o átomo de Thomson, né, segundo ele, era uma espécie de bolha gelatinosa, completamente neutra. No momento em que as partículas alfa, numa grande velocidade, se colidem com esses átomos, eles passam diretamente por esse pequeno desvio, por esse pequeno feixe e ocorrem desvios, né? Como vocês podem ver, ó, ela não passa por um eixo completo, ela também passa aqui, ó, por desvios, né? Então, ele conseguiu comprovar que existem essas partículas que sofriam esse desvio na lâmina de ouro. Daí veio a questão da ideia de se ter esse modelo planetário, em que o núcleo era dividido em duas partes. A central era chamada de núcleo e a região ao redor desse núcleo era chamada de eletrosfera. No núcleo se possuía os prótons, tá? E na eletrosfera era onde circundavam os elétrons. Por isso o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário. Juntamente com um dos seus alunos, por isso que o modelo muitas vezes é chamado de Rutherford-Bohr. Tem até uma piadinha do Ariano Suassuna, né? Rutherford-Bohr. Depois eu falo para vocês, tá? Em um outro momento. E aí ele fala, né? Ele começa a corrigir os erros, né? Do seu mestre. E aí eu a coloquei, né? Como mecânico do átomo, que ele conserta as últimas linhas da nossa, vamos dizer assim, da nossa trajetória. E aí o que é que ele percebeu, né? Ele percebeu que existia uma incorreção nesse modelo de Rutherford. Algo acontece porque as cargas, elas estão em movimento, né? Justamente porque os elétrons, eles podem perder energia na forma de luz, né? E isso diminui a sua energia cinética, tá? E, consequentemente, diminui também a atração que se tem aqui, ó, do centro do núcleo, que é onde ficam os prótons. E como é que eles não colidem se o positivo atrai o negativo e vice-versa? Então, vem aí a correção dessa parte, que era justamente dessa questão do espectro descontínuo. Então, se fez aí, né, os estudos de Bohr, e ele pôde perceber que os elétrons, eles ficavam, além de ficar na eletrosfera, eles ficavam em níveis de energia dentro do átomo. E ele classificou esses níveis em camadas, chamadas de camadas eletrônicas. Aí eu tenho a camada K, L, M, N, O, P e Q. Ele quis chamar assim, né? E os elétrons, eles ficavam nessas camadas, cada uma com uma energia constante, tá? Em sua camada de origem, né, a energia era constante, mas o elétron ele poderia saltar entre essas camadas, tanto para mais como para menos. E quando ele fazia isso, ele ganhava ou perdia, né, aí, energia externa. Então, veio aí essa ideia de fóton de luz. Lembra dos fogos de artifício que a gente vê tanto nas comemorações, né? Esses fogos de artifício nada mais são do que a excitação desses átomos quando estão pulando, né? Entre aspas, falando popular, pulando esses níveis, né? Então, eles vão liberando as cores de acordo com o seu nível eletrônico e também de acordo com o elemento que está envolvido. Cada elemento tem uma cor. Em outras aulas, a gente vai ver esses exemplos, tá bom? Não se preocupem. A descoberta do nêutron, mas
algo faltava, alguma coisa não se encaixava. E aí, em 1932, veio aí a questão da estabilidade eletrônica, que era a partícula que estava faltando. Era a partícula que não tinha carga, não era nem positiva nem negativa. Se ela não era nenhuma nem outra, ela não tinha carga, então ela é chamada de nêutron. E o pai, né, dos nêutrons foi o James Chadwick, né? Então ele conseguiu aí, ganhou o prêmio Nobel em 1935, Nobel de Física. Ainda falando sobre as camadas e energia, nós temos também o Summerfield, que entra como um dos últimos aqui dentro dessa nossa trajetória, né? Porque, como eu falei, o átomo, o estudo do átomo, ele ainda está em constante evolução, né? E aqui nós podemos perceber o surgimento dos subníveis de energia. Dentro dos níveis, existem ainda subníveis, ou seja, níveis menores, né? E aí foi chamado, né, de SPDF. Depois nós vamos falar também sobre eles, tá? Não se preocupem quando a gente estiver falando sobre a distribuição eletrônica, tá? E o surgimento aí de órbitas elípticas, ao invés de circulares, como mostra aqui o exemplo. Daí, para finalizar o nosso conteúdo, né, o que nos interessa, o que nos importa, são as partes do átomo, né? Então, as elementares. Por que elementares? Porque a gente tem N partes dentro do átomo. Hoje a gente conhece várias, então a gente vai citar as elementares, as principais. Nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. P de próton, N de nêutron, E de elétron. Os prótons e os nêutrons, eles se localizam no núcleo, tá certo? Ó, prótons, partículas positivas, nêutrons não têm carga. E a eletrosfera, lá se vêm eles, os elétrons, né? Outras informações do átomo são a massa atômica e sobre o número atômico. A massa atômica, ela é dada por esse símbolozinho aqui, tá bom? E o número atômico é essa letrazinha aqui. Massa atômica é A e número atômico é Z. E esse X aqui, ele é um símbolo, que pode ser o símbolo de qualquer elemento, tá? Relações dessas partes. Sabe-se que a massa atômica, ela é igual aos prótons mais os nêutrons. E que os prótons é P, o N é o nêutron, e a soma deles é a massa atômica. Vamos guardar bem essa relação, tá bom? Em outra aula a gente vai precisar dela. Então, eu sei que a massa atômica, ela é igual a prótons mais nêutrons, ou A é igual a P mais N. A outra relação é que sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Então, essas são as duas relações que a gente não pode esquecer, tá? Em outro momento a gente vai estar falando delas. E P é igual a prótons e Z é igual ao número atômico, tá bom? Então, por hoje é só. A gente encerra o nosso momento e até o próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!